Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Saciou os indigentes de bens, despediu os ricos de mãos vazias, acolheu a Israel, lembrado de sua misericórdia. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. Nós somos a Banda Dom e a gente está muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Do meu lado direito, Augusto César. Lado esquerdo, Felipe Freire. Para variar. E eu sou Fred Pacheco. E nós estamos aqui hoje cantando uma canção. A gente hoje escolheu fazer um programa para te chamar aqui. É uma discussão muito bacana, lembrando algumas canções que você provavelmente, você músico que toca na igreja, nas paróquias, músicas de missa. Né? E essa canção é uma canção que a gente já tocou bastante também, né? Tocou Ministério muito. da Adoração e Vida. Na verdade, Vida Reluz, né? Isso aí é Vida Reluz. E assim, é uma coisa interessante a experiência da gente, o pessoal do Ministério de Música, e o pessoal das comunidades também, né? Que frequentam as missas. Muitas vezes a gente conhece a música tocada, né? E se tem uma coisa que tem várias versões, são as músicas de missa, né? Porque cada um canta de um jeito. Porque assim, você dificilmente... não é simples, não é fácil você ter ouvido a primeira vez no rádio ou num disco. Você ouve na liturgia, nos grupos de oração. Então você conhece daquele jeito que a pessoa está tocando. Você vai no outro e fala assim, pô, é outro andamento, é outra música. Às vezes muda até a letra, né, cara? Mas sabe que tem isso mesmo, né? Eu já escutei algumas, essa certamente, e o Augusto lembrou uma música que a gente toca muito em comunhão, que é aquela Estás Entre Nós, que todo mundo conhece com Tu És Minha Vida, né? É verdade. A gente vai tocar lá também. E eu já escutei algumas formas diferentes da cantada, o jeito... Eu vivi uma situação engraçada com a Banda Dom mesmo. Uma vez eu fui tocar numa missa, aí o rapaz falou assim, então vamos tocar Tudo é do Pai. Vamos. Aí eu comecei a tocar Tudo é do Pai, e lá pelas tantas a menina estava cantando, virou pra mim e falou assim, não, mas não é esse acorde não. Aí eu falei, não? Eu fiquei na dúvida, né? Eu falei, não? Aí eu disse, não é esse acorde não. Aí ela mostrou o acorde, porque ela não fazia o Mi menor, ela fazia o Mi maior, sabe? Uma dominante secundária, sabe? E acho que naquela parte do... a gente fazia... Aí... tá. Ela fazia... Tem uma Antes parte do que Limena. só na segunda vez. Aí ela me deu uma coisa, eu falei assim,
tá bom, é ok, né? Porque a música vira um folclore. Eu acho que é interessante porque vira e cada grupo faz de um jeito, né? E às vezes a música também ela é aprendida muitas vezes por uma pessoa que vai escutando a música. Ela não tem uma leitura da música, da partitura da música, muitas vezes, né? Ela tem a cifra, quando muito, né? E aí ela tem esses detalhes, né? Mas isso acontece muito, e às vezes até a letra, né? O pessoal também muda. Tudo é do Pai tem um negócio engraçado, porque muita gente canta fui embora, disse ó Pai. Disse ó Pai, ó Pai, ó Pai. Ó Pai. Disse ó Pai. Ó Pai, Ó Pai, dá-me o que é meu. Dá-me o que é meu. Mas não muda o Pai. sentido, não tem coisa que não muda o sentido. Não muda, mas, cara, eu sempre escuto as pessoas. Fui embora, disse ó Pai, ó Pai, ó. Ó Pai. Ó Pai, ó, não é. Ó Pai. Muito bom. Se não ficou uma coisa meio. Até pra escrever fica OH, né? Se fosse a letra, mas não é. Na letra. Fui embora, disse ao Pai. E tem músicas que a gente realmente não consegue. Assim, aprende. Criança, então, é maravilhoso, né? Cantando na missa, né? Cada letra. Quando tô lembrando. Mas você falou do Tu És Minha Vida, como é que você fazia o Tu És Minha Vida? O estágio de... Não, eu. Como é que era a tua vida? Como é que era a tua vida? Eu aprendi assim. Como é que era a tua vida? Eu aprendi ela em Mi menor. Tu és minha vida. Em Dó. Outro Deus não há. Mas eu já vi, por exemplo, teve ministério que ia pro sol aqui. Isso aí e eu já aprendi arranjo, os arranjos, né? Na minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada. Amém. Agora sim, né? Verdade. Não. Lá menor. Nem tua palavra. Greensleeves. Eu caminharei enquanto eu viver e até quando E agora? tu quiser. Esse é o clássico, né? Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio. Tem gente que faz isso, se for fazer mais tonal, né? Faz em Si, né? O Si com sétima. De nós, ó, tu estás no meio de nós. Se quiser ficar no Ré, pode Pode ficar mudar o também. Ré, pode Também pode. Que a nota é Sol, né? Meio. Também Até isso funciona, ali. também funciona. De nós. Virou a cabeça, né? Mas isso aqui é o mais normal, porque. Que é como se fosse. Sua terceira. 13ª. Bem menor. Mas o que eu mais gostava dessa música quando eu aprendi era uma segunda voz que eu, na verdade, a gente inventou, né? E eu nunca vi ninguém cantando, mas toda vez que alguém cantava essa Tem música. várias vozes. A música várias permite vozes. várias vozes, né? Ela permite isso. Só Ela é meio que- clássica, né? Essa sequência meio barroca. É bem barroco, é bem barroco. É quase uma... A da quarta corda Aí do é sol. Isso é lindo demais, né, cara? Tem aquela música de Natal, depois aquelas coisas assim, né? Quero ver você no show. Tem uma parte, eu acho que tem uma melodia assim. Não, é uma sequência clássica harmônica, né? Sim, Que a sim, gente, isso evoca muita coisa na cabeça da gente, né? Então é fácil. Mas qual é a segunda voz que você fazia? Eu fazia isso aqui, ó. Tu és minha vida. Não, outro Deus não há. Tu és minha paz, a minha verdade. Deixa eu fazer a primeira, você em faz isso. tua palavra. Tá bonito. Deixa eu fazer. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada desta vida nos separarás. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu
essa voz é bonita, meu irmão. Bonita, né? Vocês que fizeram? Vocês... Eu que fiz, tu acha? É bem mais bonita do que o que eu faço. Mas é interessante. Isso às vezes a gente... Quem toca em Ministério de Música sabe, né? Ele passa Isso daquela... precisa cantar a letra certa, né? Depois a gente canta ela Porque de novo. eu já não sei a letra de cor, né? Então já fica O difícil. desafio da pessoa que toca em Ministério de Música é porque ele sempre assim, vai tocar aquela música de novo. De novo, é. Né? E a gente fica sempre buscando músicas novas, sempre buscando tornar a missa mais interessante, enfim. E às vezes a gente fica... a gente não percebe que tem um arcabouço de composições extraordinário aí que a gente pode, de repente, olha só, o vocal que vocês fizeram ficou... Mas isso é culpa do Salmo. Porque o Salmo que fica dizendo que vai cantar, eu te louvarei com um canto novo, né? Então, mas é outro sentido, né? Não é precisa ter música nova, inédita o tempo todo. Mas a maneira diferente de apresentar, e isso é que é legal, né? É você ter... E a gente vê nos ministérios, né? É uma coisa bonita na igreja também, né? Que as formações são diferentes, então permitem leituras diferentes, maneiras diferentes de apresentar, e cada músico tem a sua característica, né? Então eu acho que essa é a hora. Realmente, se procurar fazer cada vez mais, cuidar do arranjo, cuidar da apresentação, essa coisa que você falou, né? Você vê como é que a música ganha dessa segunda voz, olha o quanto que ela já não transmite pra gente assim, evoca uma série de coisas, né? A melodia, ela significa. A verdade é que ela também traz significado. A melodia, o canto, não é só a letra, a palavra. A palavra tem um campo de significados, mas a melodia também. Porque se você faz qualquer coisa, né? Essa música que tem esse tom menor e esse acorde maior de repente, né? Essa coisa plagal aí. Se você faz isso, é uma coisa. Se você faz... é outra sensação. Então a música ajuda nesse sentido, né? É verdade. E aí quando você faz uma segunda voz dessa, elabora, por isso que a gente fala sempre que é importante a gente ensaiar, a gente burilar, a gente se desenvolver e se arriscar um pouco, fazer diferente, né? Mas era isso eu aprendi isso, eu cantava isso na época do grupo de oração do Bom Pastor, né? E aí, assim, tinha lá eu, o Márcio, a Naira, a Ângela, a turma lá fazendo as vozes, né? O Bill... A turma lá. E aí a gente tentava arriscar alguma coisa, né? Mas que com todo o cuidado também para não sobressair a voz guia. Eu sempre ficava preocupado com isso, da segunda voz, do detalhe não ficar maior que a melodia. Descaracterizar o objetivo. Descaracterizar a música, né? Porque se você, dependendo da voz que você faz, ou do arranjo que você faz, fica aquela história, né? O guitarrista que tá ali, aumenta um pouquinho e some todo o resto, e fica só o detalhe e que não é o ideal. Então eu acho e sobretudo na missa, né? Porque a missa, eu sempre tive esse cuidado de tentar fazer o mais simples para que a música tivesse a sua essência real ali, não o arranjo arrebentando com todo o resto da música e descaracterizando o canto de entrada, entendeu? Eu acho que isso era uma preocupação. E essa música, ela dialoga muito com a história da igreja, a história da música da igreja, né? Esse tom mais, esse caráter mais modal, né, que a gente sente ali, né? Me lembrei até do... Cara, que lindo. Prelúdio de Ré menor. Tem uma coisa meio... Quando eu falo bar, não é que ele tocava isso na noite, não. Não é bar, compositor. Não é bar. Bar quer dizer riacho em alemão, Sebastian né? Bach. Johann Sebastian Bach. Bar quer dizer riacho em alemão. E é engraçado que a gente falou tanto de timbre, né? As pessoas às vezes não sabem, mas timbre em alemão quer dizer a cor do som. Que era uma banda famosa do Brasil. Augusto também é cultura. Augusto também é cultura. Isso, a Cor do Som tem até uma banda, né? Teve uma banda. Acho que gravou a Cor do Som é famoso. Era do Armandinho, da galera. Armandinho, a Cor do Som. Eu sempre fiquei intrigado com essa Cor do Som. É o timbre. Olha só, cara, eu não sabia. Porque quando eu escutei a primeira vez o nome da banda, eu achei, cara, que nome diferente, né? Legal. Eu acho uma maneira a Cor do Som. Né? Você vê que às vezes mas qual era a cor? Eu me perguntava qual era a cor do som. É o timbre, cara. Que legal.
Você vê, o violão tem essa mágica. Você, cada corda tem o mesmo. Você pode pegar a mesma nota com sons diferentes, né? Aqui, ó, Mi. E aqui. Mesma nota e um som completamente diferente, né? Por isso que a gente fala da cor do som, que muda o timbre. A voz também tem isso, quando você abre mais a boca, fecha mais, né? Eu, por exemplo, é muito melhor quando eu fecho a boca. Você com certeza. Eu quando eu abro a boca piora muito. Eu canto muito bem de boca fechada. Então a gente vai, já que eles estão querendo ficar caladinhos, a gente vai fechar um pouquinho a boquinha deles aqui para um breve intervalo, para a gente volta já com mais TBT no acústico. Fica aí. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Olha lá, Felipe. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade plena com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Estamos de volta no TBT Dom Acústico aqui na Rádio Catedral. Agora fazendo um trecho com a dobradinha. Com a mesma letra, inclusive. Com a letra agora corretinha. Coisa que nós não fizemos, que da outra vez eu cantei uma praxe, ele fez a segunda numa segunda letra. Coisa não é muito aconselhável quando você faz. De preferência, é aconselhável cantar a mesma letra. Pelo menos a mesma estrofe, né? Pelo menos. Não pular a estrofe. Você teve... eu vi você fazer muita formação para músicos, assim, em várias paróquias, até fora do estado. Que dica você dá para o músico, para o Ministério de Música que está começando a tocar? Muitos ministérios de música passaram por você. Quais são as primeiras orientações que você dá para o Ministério de Música, assim, em termos de arranjo, de performance mesmo, de cuidado com a performance na igreja, enfim? Eu acho que tem os aspectos técnicos, né? Além de todos os aspectos de formação e tal, né? Litúrgica, de entender o que está fazendo, qual o momento certo de tocar, o que tocar, etc. Você tem a parte técnica, que é a música. E hoje você tem muita coisa legal para buscar. Então eu acho assim, hoje aproveitar também as formações, aproveitar o material, entrar em contato com as pessoas. A gente, quando começou a tocar, eu acho que a gente aprendeu com os colegas, né? Eu aprendia basicamente com um cara que já estava tocando, queria fazer igual, eu comecei a tocar violão. Uma das minhas maiores motivações foi quando eu estava na igreja. Quando eu também. A pessoa tocando, eu achava aquilo maravilhoso, achava, realmente mexia com a gente, né? A gente talvez já tivesse algum chamado ali para tocar. Então, hoje, e na nossa época, você não tinha muita informação, né? Para tirar uma música, ouvir uma música, você tinha que pegar ali, ficar ouvindo no rádio, tinha que pegar um disco, botar para tocar, repetir 500 vezes aquela faixa. Hoje em dia você tem tutorial, você tem cifra na internet. Então, assim, eu acho que a grande disponibilidade de informação ajuda
também as pessoas a se desenvolverem. E você tem isso para voz. Lógico que nem todo material é bom, nem tudo que você vai procurar, como qualquer informação na internet, como qualquer assunto, qualquer coisa disponível. E também entrar em contato com as pessoas que você, por acaso, percebe que tem uma afinidade, né? E eu acho que hoje na igreja você tem muitos músicos, muitas pessoas hoje que já têm formação, que já partiram para uma formação formal. A gente, é o nosso caso, a gente fez faculdade de música, né? Então a gente teve formação, então a gente quis partilhar e sempre procurou fazer isso. Então a gente, eu acho que a gente nunca sabe tudo, então a gente também não sabe, né? Então a gente também vai procurar. A gente continua procurando informação. A gente manda vídeo quando vejo uma coisa legal de música, um cara cantando, ou uma pessoa, um arranjo legal, um cara tocando violão. Essa semana mesmo a gente partilhou uma palheta que a gente achou na internet, né? Trocamos uma ideia sobre palheta. Isso, palheta maneira, que ela é dupla, né? Dupla, Eu já vi uma que era... Uma vez era um guitarrista tocando, o Vitor Brignoni na época, ele tinha uma palheta que eram vários cortes, então você passava, vamos fazer E faz um som, quer dizer, não chega a ser um som de 12, né? De 12, mas já dá um efeito, né? Por exemplo, pega 2 palhetas aqui tocando aqui e fazendo, não sei se vai dar certo. Só o pessoal, quem tá vendo a gente aqui, é diferente. É diferente, Só que aquilo é diferente. Lá é uma palheta só. É uma palheta só com um espacinho, né? Vou fazer com... Ela, quem tá olhando a gente, quem tá vendo no YouTube, a gente pegou uma palheta que tinha uma base, que você segurava aqui, e 2 pontas, né? Verdade. 2 pontas, assim, com um espacinho entre elas, né? Então quando ele tocava a mesma corda, cara, eu achei sensacional. A ideia é boa. É um som diferente, não é um som de violão de 12, mas é um outro som que também não é do violão de 6, né? Cara, então fica por legal. Causa da palheta, né? Então é uma coisa que eu vou fazer com 2 dedos, né? Assim, né? O rasgueado. Você usa vários dedos para tocar, você dá um som, um timbre diferente, né? Verdade. Eu acho muito legal, realmente. E é isso, a gente não se contentar com o que a gente já sabe, porque certamente tem muito mais coisa legal para aprender. E eu acho que é isso que motiva a gente também, né? Não se contentar só em fazer o já tá bom, sabe? O já tá bom. Tanto que a nossa banda, né? A gente escolheu o nome Deu Óptimo Máximo para a gente sempre se desafiar a fazer diferente, fazer o melhor que a gente pode. Quando a gente não faz é porque não está conseguindo, não é porque não está tentando. Para quem não sabe, o DOM, a sigla, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Quem está vendo aqui, DOM, é Deo Optimum Maximum, que significa para Deus o melhor. E a gente sempre levou isso muito a sério. E Deo Optimum Maximum não significa... A gente pensou isso na origem da banda, né? Poxa, eu falava muito isso. Cadê a gente precisa de uma banda com baixo, bateria, com vários vocais, com teclado e tal. E eu me lembro bem quando... Acho que foi o Felipe que falou, não me lembro agora se foi o Felipe, mas dizendo assim, não se preocupa com isso. Vamos fazer o melhor com o que a gente tem. É verdade. Acho que foi você que falou isso, né? Essa preocupação, né? Vamos fazer o melhor. Cara, isso tem um sentido tão... Definiu muito na minha cabeça o sentido real de excelência. Porque excelência... E eu fui descobrir isso depois, até no mundo corporativo que eu trabalhei. Porque excelência não é fazer o tudo. É o melhor com o que você pode fazer. Isso é de fato excelência. Né? E aí, pô, eu tava ali... Uma vez eu fui numa missa, aí tinha uma menina cantando sozinha na missa, sem violão. Ela não tá... Mas, cara, uma das missas mais lindas que eu já ouvi, porque ela cantou a música certa, do jeito certo, quer dizer, liturgicamente correta, no volume correto, e usando o tempo, era a palma, sabe, cara, estalar de dedos. Eu falei, essa menina entendeu tudo o que é excelência. Porque ela está fazendo o melhor com o que ela tem. Estava super afinada, como eu disse, cantando a música certa na hora certa. Falei, isso é... E eu fui falar com ela depois. Falei, olha, eu sou da banda Dom, então ela ficou super feliz. Falou, por que você não veio tocar comigo? Eu falei, não, eu tô só, não trouxe nem violão. Porque não precisava, tava bom. Eu falei, olha, acredita, você hoje só com a sua voz... Você funcionou como aquela banda que no coração, lá atrás, eu pensava que deveria ser excelência. E não é isso. É verdade. Porque ela fez o melhor para Deus. Foi quanto tempo na igreja, o canto foi um canto uníssono, quer dizer, tudo sem arranjo vocal,
com todo mundo repetindo a mesma voz, sem nenhum acompanhamento de instrumento, que era o canto gregoriano. Claro. Incrível, né? Depois de um tempo, teve os organos e tal, não sei o quê, mas basicamente o canto gregoriano é um canto... E como é bonito uma missa gregoriana, né? Vocês participaram verdade, Não, já, aqui no Rio, aqui não sei... Cara, você assistir é emocionante, emocionante. Eu acho interessante uma vez que quando a gente estava montando os arranjos da banda, né? Muitas vezes o Felipe falava, eu pensava assim, pô, caramba, o que eu vou fazer? Eu queria fazer milhões de coisas, né? Eu me lembro tudo do pai, foi um exemplo dele. Aí o Felipe, não, faz só o arpejo, faz só isso. Isso é maravilhoso, né? E eu tinha feito meu dever de casa, eu sempre fui, eu sempre fui limitado, fazia o dever de casa. Então, aí eu fiz o arranjo, lembra? Aí o Felipe, não. Deixa isso Tá bonito. Deixa pra introdução. Deixa pra introdução. O Fred vai fazer uma fala em cima. Faz só. Pô, estudei tanto pra fazer o negócio e o cara fala pra fazer um, né? Mas eu acho que essa é uma boa sugestão para as pessoas, às vezes, né, no Ministério de Música. Você não precisa preencher todos os espaços sozinho. E você precisa preencher os espaços necessários. Tocar, botar a nota necessária. Me lembro do nosso professor Léo Soares, que dizia: o compositor só tem liberdade total, e a gente vai falar no terceiro bloco sobre composição, né? Até colocar a primeira nota. A partir da primeira nota, todas as outras vão se desdobrar e vão ter consequências a partir da primeira nota que você escolhe. Então, quando você faz isso, eu abro espaço para o Felipe fazer uma série de coisas e, se não me engano, você faz um arpejo logo no início. Não, eu deixei, eu acho que você faz sozinho isso com ele. Não, é isso, sozinho. a primeira parte? A primeira parte é sozinho. Aí você entra na segunda. E é um arpejo, né, também. E o meu violão não tá aí ainda. Eu só vou cantando. Eu pensei... Não, é isso. Não, aqui, ó. Fui embora, é isso. Disse ao pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe, da herança. Fui pro mundo. Base só, né? É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Até porque são poucos violões, né? Quer dizer, poucos violões. Não tem tanta gente tocando, não é só violão mesmo. Então, a divisão de entrar um, entrar outro e tal, dá densidade na música. É um recurso, ajuda, de que vai... A música vai crescer. Vai crescendo. Se você começa logo com 3, depois não tem mais o que fazer, né? E é interessante que o Fred canta, né, naquela parte... Fui embora da meu pai, da que é meu, da parte que fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. É a nota mais aguda. É a nota mais aguda. Eu acho isso tão legal, é uma tensão, né? E o Felipe foi muito grito interessante. Da voz, né? Como é a maior tensão, o Felipe não encheu de tanta coisa, ele foi super delicado, super inteligente nessa percepção. Então a gente, às vezes, eu vejo muito no Ministério de Música o tecladista querendo botar muita nota, o violonista querendo tocar tudo, e aí ninguém está se ouvindo, e aí todo mundo começa a aumentar os volumes, né? Como se o todo fosse a somatória das partes. Mas o todo o somatório das partes é muito maior do que o todo, né? Quer dizer, então a gente tem que saber exatamente qual o espaço que a gente usa. Eu me lembro quando o Felipe falava muito pra mim assim: não, vai pro grave que eu faço o agudo. Porque eu tenho um violão de nylon, que tem um timbre, né? A gente falando do timbre no primeiro bloco. Um timbre mais grave, né? E nem na introdução da volta, né? Que você faz. Na introdução da volta. Fez um desenho. 3, 4. E aí, então a gente dividiu a frase pra você fazer no grave. Pô, faz separado pra galera entender. Separado da minha parte Augusto.
E eu faço só... E você faz a base, segura os acordes. Você faz a base. Mas depois quando você entrar... Porque o Fred é como se fosse o hitmaker da banda, né? Verdade. Então quando você entra tocando, a música cresce. Então a música precisa a cozinha, né, que a gente fala, né? Então isso é muito bacana. É como funciona nos 3 violões pra gente, sempre funciona. Por isso que a gente sempre tocou em 3 e deu certo. Me lembro que o Felipe falava, outra coisa que o Felipe falava muito pra mim, né? Ele dizia assim, cara, pensa em fotografia. O Ciro também falava, pensa em fotografia. Você não pode botar... Você quer que uma fotografia apareça a todo mundo? Você não pode botar todo mundo junto. Porque aí você perde a profundidade. Então, profundidade na música também tem isso, né? Você coloca um mais para frente um pouquinho, legal. O outro 2 passos para trás, o outro 3 passos para trás, mas para o lado, para o outro lado, entendeu? Muito bom. E aí você ganha profundidade. Então, acho que, às vezes eu vejo isso, as pessoas se esquecem que num grupo, mesmo com 2, 3 pessoas, você pode ganhar profundidade também com isso, né? Legal. E os instrumentos também, né? Quer dizer, eu me lembro que eu queria comprar um violão de aço. Aí o Felipe olhava assim, cara, mas você toca violão de nylon, você estudou violão de nylon. Toca violão de nylon, cara. E a gente não tinha referência de violão de nylon. E o violão de nylon, ele cria timbre. Timbre diferente, né? Exatamente. Precisava de um violão de base, Fred violão de base. Verdade. E se você fizesse violão de aço também, a gente ia perder muito a riqueza de timbre. Agora espera um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo bloco, senão o diretor corta a gente, tá bom? Então fica um pouquinho, próximo bloco a gente tá junto. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Andei por onde não podia andar e vi o que eu não queria ver. Desprezei o bem que aprendi, não lembrei o que senti quando Cristo segurou em minhas mãos. A tristeza foi o prêmio pela fuga da vitória reservada para mim. Hoje sei o que sofri, por amor me arrependi, e dando graças volto os olhos para o Pai. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes, te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico na Rádio Catedral, já pedindo que você nos siga também nas redes sociais, @BandaDomOficial, coloca ali sua sugestão, o seu pedido de oração, a gente reza por vocês, você reza por nós também, tá legal? E a gente estava falando aqui de canções para missa, de formatação, né, do grupo, né, quando a gente quer escolher um jeito diferente de tocar, e a gente mostrou no bloco anterior um pouquinho da volta, por isso que a gente resolveu tocar ela agora. Você viu já com os 3 violões. E essa canção tem um negócio diferente. A gente queria falar agora de composição um pouquinho, porque essa música nasceu de 2 músicas, né? Vocês lembram, né? Quando a gente fez essa música, eu fiz essa música com o Márcio, com meu irmão, e ela não era uma música inicialmente feita assim. Ela tinha uma outra estrofe, enfim, eram 2 músicas diferentes que estavam inicialmente compostas com início, meio e fim. E eu me lembro quando eu mostrei a primeira música pro Felipe, o Felipe não gostou da música. E aí ele falou, pô, não gostei da estrofe e tal. Eu gostei do refrão. Você gostou do refrão. E aí eu me lembro que a estrofe, que hoje é a que eu tinha um refrão que... Outra música. Que você também não gostou. E aí a gente pensou... Por que
junta, né? Porque a gente tá ouvindo várias músicas do Tava Fred. ouvindo muitas músicas, né? Eram muitas músicas, então. E aí a gente tinha músicas que eram maravilhosas, perfeitas, não tinha o que falar, não tinha que todo. Estavam excelentes. E tinha música que você via que às vezes, pelo menos a percepção, né? Pô, essa música tá boa, mas o refrão não tem a força. Não acontece, né? A outra tinha. A gente falou, pô, experimenta. E o Fred, na primeira vez que ele tocou a música. Com uma música com um refrão da outra. Funciona. Eu falei, cara, é isso, a música tá pronta, cara. Deixa eu aproveitar vocês dois aqui. Fred, você compõe. Como é que você acha que uma música tá boa realmente? Como é que você faz? Como é que é para você acertar uma música? Você como compositor. Cara, tem receita de bolo para isso? Não tem? Caramba. O que você busca na composição? Então, isso é uma... As pessoas perguntam isso pra mim também, né? Como é que eu faço a música? Como é que acontece? Eu nunca fui... Assim, eu não tenho a qualidade do Augusto escrevendo, por exemplo. Augusto, eu pedi pra ele assim, cara, escreve sobre esse negócio aqui. Ele vai escrever um poema falando sobre o Capotrasto, entendeu? Que depois o Capotrasto chora. Chora, ele tem o próprio Capotrasto chora. Que é um talento, né? E tal. E eu não sei fazer assim, nunca foi assim. Por isso que talvez role uma parada que eu falo que é o Espírito Santo que age mesmo, porque sempre tem que, no meu coração, tem que ter alguma coisa acontecendo comigo, realmente. Então, vou dar um exemplo, a calma. Quando a música surgiu, quando o refrão surgiu no meu coração, eu estava vivendo aquela situação de tempestade. Então, quando vem a estrofe, e ela está muito ligada ao meu sentimento, então a melodia também está conectada com o que eu quero dizer. Talvez por isso, até de forma intuitiva, quando você falou, o pecado tomou conta do meu ser, fui embora de seu pai, dá uma parte que fui o mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Não foi intencional, mas o Espírito Santo toca o meu coração e falou, cara, você tem que falar isso na parte mais alta. E a calma, por exemplo, né? Acalma, a tempestade vai passar. O acalma tinha que ser um grito, quase que uma súplica. E a melodia, quando chega pra mim, ela é assim. E se não me engano, a segunda melodia é a mesma melodia do que a calma, né? Só muda a letra, né? Volta pro... Como se fossem ondas que chegassem na praia e voltassem. É isso. E aí o confia é uma confirmação e você confia. Então, aí você pergunta, como é que você pensou nisso? É muito intuitivo. Para mim, é muito intuitivo. Porque eu sinto que a melodia ela tem que conectar com a letra. Então, eu não consigo falar de uma música com uma letra alegre com uma melodia que não seja rítmica. Na minha cabeça funciona assim, é a lógica do processo. Agora, para mim, a melodia vem primeiro do que a letra. Às vezes até desconectada do processo. Para muitas pessoas, às vezes vem junto. Tem gente que vem junto. Tem gente que... E eu acho que tem músicas suas que vêm junto. E tem músicas que... não tem. Eu nunca tive receita, cara. Exato. Agora, isso é uma coisa que é interessante, que é essa coisa que você falou da intuição. É intuitivo, né? Eu acho que tudo é intuitivo na arte. Assim, num certo sentido, tudo é técnico, tudo tem técnica, mas tudo tem que ser realizado intuitivamente. Porque assim, na composição, no arranjo, até na percepção de que se uma música é boa. Por exemplo, quando você fala assim, por que você fala assim, essa música é boa? Quando eu escuto. Cara, eu vou falar pra você, meu pelo arrepia. Mas eu queria chegar exatamente nessa parte. Porque o Felipe é o produtor da banda, pra quem não sabe, né? A gente sempre passa as músicas por ele. Ele também encontra outras canções, faz os arranjos, produz a banda. E muitas vezes o Fred já deve ter passado por isso como compositor, fica esperando o veredito do Felipe, né? E como é que você saca que essa música, cara, essa música que tá pronta, essa música dá pra trabalhar? Falando, assim, quando as pessoas falam de intuição não é uma subjetividade. Ela é, na verdade, é uma certeza. Na minha opinião, meu conceito, tá? Totalmente particular, não tem nada a ver com ciência de nada, mas assim, como eu entendo intuição para mim. Intuição para mim é quando você tem uma certeza que você não consegue comprovar, porque são tantos elementos que estão acontecendo simultaneamente para caracterizar aquilo,
que você tem que analisar depois. Primeiro eu tenho certeza, depois eu vou descobrir por quê. Então, tipo assim, quando você toca uma música, você tocou Tudo é do Pai, eu tinha absoluta certeza que essa música absolutamente seria uma música que ia caminhar muito para fora. Porque ela já está pronta para dizer isso, ela já diz isso. Quando eu vi Fiat a primeira vez, a mesma coisa. Quando eu vi Mãe a primeira vez, que eu fiquei com aquela música na cabeça aquela vez. Verdade. Então, quando eu escuto várias músicas, Canção de Pedro, escutei assim, pô, Seu Amor é Demais, foi a primeira música que quando a gente tocou, foi fazer aquele ensaio, né? Vamos tocar essa música, Seu Amor é Demais. Quando eu vi essa música, eu falei, cara, essa música eu não sabia nem que tinha sido gravada, mas é uma música espetacular. Isso é um negócio engraçado. Eu acho que pelo fato de fazer algumas músicas também, tem algumas músicas que eu escuto e eu falo, cara, isso é uma obra-prima. Canção de Pedro, pra mim, é uma obra-prima, cara. Assim, sabe? Construída. Construção é construção, uma obra-prima do Bruno, né? Mas você vê, o cara não pensou nessa construção toda. Mas assim, eu acho que a pessoa inteira, ela percebe. Eu acho que a gente vivencia. E é aquela coisa, né? A gente ouve com o coração, a gente ouve com a mente, a gente ouve com o espírito, né? No sentido da razão, né? de interpretar as coisas e ter significados também. Então, é um conjunto de coisas, envolve com a nossa própria vivência cultural, né? Que interpreta as coisas. Então, isso assim, como é que você vai decodificar isso? Então, quando você vê que uma música às vezes quando eu digo que ela realmente está pronta, está boa, é porque você vê que a pessoa que compôs, o compositor, ou ali, naquele momento, ele conseguiu unir isso tudo. E ele não pensa para unir isso tudo, é impossível você pensar para fazer isso. Mas você percebe, a mesma coisa que um arranjo. Quando a gente faz um arranjo, a gente fala assim, cara, não tá bom. Lembra quanto tempo a gente gastou a volta, né? A volta a gente fez, mas a gente ainda fez mais junto. Mas Aos Pés da Tua Cruz. Cara, Aos Pés da Tua Cruz, que é uma música que eu achava maravilhosa, mas eu não conseguia achar um arranjo para essa música. Demorou bastante. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se. Eu achava que você não podia começar direto, ela tinha que ter um caminho. E deixar claro para as pessoas em casa que quando a gente fala que a gente demorou muito, mas a música, o arranjo que a gente fez, que a gente fez não, quem sou eu, mas o arranjo que o Felipe já tinha pensado, já era muito lindo, já era muito bonito. Tenho certeza que, mas não era o arranjo. O arranjo certo para aquela canção, não era o arranjo ideal, não era aquilo que ele estava buscando, sabe? Eu trabalhei muito esse arranjo com o Augusto, foi do arranjo que a gente trabalhou muito junto, com várias ideias, aí toda hora eu falava assim, pô, eu fiz isso aqui, eu falei, pô, não tá bom, a gente ficou horas nessa música, horas. Até quando a gente achou isso aqui, pelo menos assim, eu falei, é daí que vai derivar o arranjo. Isso é muito legal. É singelo, é simples, mostra um caminho, né? A chegada na cruz, a gente tem que pensar todas as diferenças. Então, assim, quando você sente que essa frase significou alguma coisa para a música, a gente acha que está funcionando. E é interessante para o pessoal de casa que tem ministério de música, as pessoas veem muito cantor, veem muito compositor, mas muitas vezes se esquecem da função do ofício e do labor de arranjar, de fazer arranjo, de se dedicar em construir o trabalho, né? De tornar essa obra a parar as arestas, né? Eu me lembro do Felipe, porque isso também requer uma sensibilidade. Eu me lembro quando você mostrou O Amor Vai Falar, e a gente estava na banda numa fase delicada, eu estava com muita dificuldade de continuar na banda, não sabia se deveria continuar ou não e tal, e a gente estava quase num ponto de ruptura mesmo. E eu me lembro que a gente estava na casa do seu Luiz, meus sogros, e o Fred cantou O Amor Vai Falar, e o Felipe falou assim... E a gente falando de ruptura, né? Vivendo a ruptura, e eu falei assim, eu acho inclusive que essa música vai puxar o próximo disco da banda. Caramba. Eu nunca vou esquecer esse troço. Eu acho inclusive que essa música vai puxar o próximo disco da banda. E eu disse assim, esse cara não tá nem me ouvindo, ele não tá ouvindo. Ele tá ouvindo. Ele não tá ouvindo a minha dificuldade, a fé dele, a intuição. Aí é aquela história da intuição. Porque a fé também ela não contradiz a razão, mas ela transcende, né, o intelecto, né? Ela vê um pouco além. A fé é ver além, né? Yeah. E aí eu acho que eu me lembro dessa canção que teve que também teve um arranjo bastante interessante, né? De elaboração, enfim, né? Foi o disco que a gente teve mais música, né? Foi com a canção nova, né? Que pediu pra gente fazer. Quantas músicas eu tenho naquele disco? Tem uns 14 músicas. Tem bastante música. Foi um disco legal demais, porque o Augusto entrou
de verdade como letrista, né? Isso aí. Nesse músicas lindas, né? E o Felipe, como produtor, ouviu de uma pessoa, né? A gente não vai citar nomes, mas eu ouvi de uma pessoa dizer assim: eu acho que só a única música que eu acho que não vai ser muito, não é muito boa é o Canção de Peso. Aí o Felipe falou assim: essa é a única que eu tenho certeza que. Eu ritaço do disco. Eu nunca vou esquecer. O que é bacana. Não, você sabe que eu escutei de uma pessoa nesse disco, assim, ó. Mas tá faltando uma Tudo é do Pai. Eu escutei, cara. Numa vez, tá faltando, velho. Peguei a conta que o cara tava ouvindo. Falei, cara, não vai existir uma Tudo é do Pai mais. As pessoas querem repetir. Que é ruim, né? As pessoas querem repetir. Aquilo que você já viveu. E se eu tivesse a Tudo é do Pai, não teria a Canção de Pedro, cara. Aliás, o Bruno fala muito isso, né? As pessoas falam pro Bruno assim: por que você não faz outra Canção de Pedro? Aí ele assim: porque eu já fiz a Canção de Pedro. Agora eu tô em outro momento. Mas eu dou essa resposta também. Eu falo, já fiz Tudo é do Pai, cara. Então, não vou conseguir fazer outra Tudo é do Pai. Posso fazer? Não é, e nem é pra fazer. Não é pra fazer. Nem é pra fazer. E é pra gente estar aberto para aquilo que Deus está falando naquele momento da vida da gente, né? Cada momento você tem algo a dizer. Isso é muito bom, porque a gente ainda tem algo a dizer. Vamos ver se quanto tempo a gente ainda tem algo a dizer, mas a gente vai continuar falando. E sempre. Olha só, gente, estamos chegando ao final desse nosso programa. Eu vou pedir mais uma vez que vocês rezem pela Banda Dom, tá legal? Foi mais uma vez um programa de coração aberto sempre e que vocês continuem de verdade rezando por nós. E até o próximo TBT Dom Acústico. Vamos terminar com Tudo é do Pai, vai? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Foi já. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.